E eu queria tratar aqui então, já caminhando para o final desse nosso encontro, um pouco dessa ideia dessa antipatia dele e por que será que ele não se defendeu claramente das acusações, ou seja, com o ímpeto de ser absolvido. Isso fica evidente em vários trechos. Os comentadores reconhecem isso, inclusive há muitos escritos, há muitos livros de autores que tentam simular o que seria uma defesa razoável de Sócrates, como quem tenta suprir, né, aquilo que Sócrates não fez. Esse é um ramo da literatura daquela época, né? Além de ter diversas obras sobre Sócrates, relatando como Sócrates atuava em público, não só Platão fez isso, há registros de que num período de, sei lá, 30 anos, é como se publicasse um livro por mês, demonstrando como Sócrates atuava, esses diálogos socráticos, né? Foi um ramo editorial aberto ali pela morte de Sócrates. Mas enfim, a pergunta é essa, por que ele não se defendeu com convicção de fato para ser absolvido, né? Ele dá alguma pista aqui, não sei se ela chega a convencer, mas formalmente ela procede. Ele relata, eu já adiantei um pouquinho disso aqui, ele fala assim, olha, vocês estão acostumados, senhores juízes, a se deparar com réus aqui que fazem um showzinho aqui para tentar ser absolvidos, né? Ou seja, eles fazem aqui, eles se rebaixam perante os senhores para causar comoção e então cavar uma absolvição. Mas ele diz, Sócrates diz, além de ser indigno, né, eu acho que isso tinha que ser proibido aqui, vocês deviam votar uma norma para proibir esse tipo de encenação aqui teatral, isso é indigno da cidade. Imagino que vão pensar de Atenas quando souberem que os tribunais aceitavam esse tipo enfim, de atuação dos acusados. Mas além disso, além de ser indigno, além de ser ridículo, e eu não vou me rebaixar a esse ponto, ele traz um argumento interessante. Ele fala, se eu fizesse isso, ou seja, se viesse aqui chorar, me rebaixar, me humilhar, pelo amor de Deus, eu prometo não voltar a fazer isso. Ele falou, eu estaria pecando contra a divindade, eu estaria agindo como se não houvesse a divindade. E os senhores também, se me absolvessem por conta do meu teatro aqui, né, do meu showzinho, os senhores também estariam cometendo uma infração contra a divindade. Então, para poupar a mim e aos senhores, eu vou evitar esse papelão e vou me mostrar aqui como eu de fato sou. A esse propósito, há uma outra provocação de Sócrates muito interessante, que ele fala que ele no fundo não estava muito preocupado com a sua condenação, porque ele sabia que um homem justo como ele, e nisso ele não é nada humilde, ele reconhece que ele é um homem justo, porque esse é o critério que pautou a vida dele inteira, né? Um homem justo como eu não pode ser prejudicado pela divindade. Então, ainda que eu seja condenado, isso é um bem para mim. Até porque, ele gasta um tempo falando disso, não sabemos o que é a morte. Essa é uma parte muito comovente. Ele fala, não sabemos como é, mas pode ser que ela seja, por exemplo, um sono profundo, uma inconsciência profunda. E isso não há de ser nenhum grande mal. Mas ele fala, imaginem os senhores se depois da morte nós tivemos a oportunidade de conviver com as grandes pessoas, com Aquiles, com Homero. Ele fala isso e ele fala como será bom estar perante essas pessoas, conversar com elas sobre a virtude. Enfim, ele quer dizer o seguinte, não sei o que é a morte, ninguém sabe, mas para um homem justo, nenhum mal pode advir. É uma convicção que ele tinha, de que a divindade preserva os homens justos. Então ele diz, eu estou aqui me defendendo não por minha causa, porque a minha causa já está defendida. Eu sou um homem justo e vou ter um bom caminho, né? Eu estou aqui por conta de vocês, para que vocês não cometam a injustiça de me condenar, não é? Por quê? Porque isso seria um mal para vocês. Então tomem cuidado, vocês juízes, para não cometer uma injustiça, porque o meu lado está garantido, né? Agora o de vocês depende do voto de vocês. É uma provocação,
mas é uma provocação muito inteligente e fundamentada nas suas próprias convicções. Me pareceu um ótimo argumento que coaduna com a conduta dele durante a sua vida e no começo do julgamento. Um elemento também interessante aqui, eu já mencionei de passagem, é o chamado intelectualismo socrático. Entre os argumentos que ele tenta trazer a seu favor, ele fala, olha, ainda que eu tenha cometido as infrações de que eu sou acusado, eu não o fiz voluntariamente. Isso está lá no trecho 37a, mais ou menos na linha 5. Ele fala, estou convencido de que não age por deliberação quem comete alguma injustiça. Porém, ele fala, eu não consigo transmitir essa mensagem para vocês agora, porque eu precisaria de um tempo para fundamentar. Ele tem consciência de que é uma novidade, mas ele usa esse argumento. Olha, ainda que eu tenha errado, eu o fiz de modo involuntário, portanto, vocês não podem me condenar por isso. Assim como a nossa lei penal hoje, algumas infrações só podem ser punidas quando cometidas com a intenção direta, com dolo, né? Não se pune culposamente, por exemplo, um furto. Você só pune o furto hoje no Brasil quando a pessoa quer furtar. Se a pessoa, por exemplo, leva um objeto do outro sem saber, sem perceber, isso não é furto. Não houve dolo aí. Ele está argumentando que, olha, se eu errei sem dolo, sem vontade. Até porque ele diz, aí ele radicaliza a concepção dele, né? Ninguém erra voluntariamente. Esse é um elemento interessante da ética socrática, mas que a gente consegue hoje perceber os furos, né, disso. A tese é justamente essa. O homem sempre busca o bem e quando ele comete o mal é porque ele não percebeu exatamente que era mal. Ou seja, ele está sempre buscando o bem. Quando ele erra involuntariamente, sem culpa, não é? Só que nós sabemos, hoje a gente consegue perceber com mais profundidade, né? Enfim, a filosofia e a literatura ocidental já avançou suficientemente para perceber que, olha, o homem, né? Até pelo cristianismo que arraigou isso em nossa alma, o homem, como diz São Paulo, faz o mal que não quer. Então, parece a nós hoje evidente que Sócrates estava errado, só que faz sentido esse intelectualismo socrático no frame dele, na concepção dele de busca do bem. No fundo, a gente consegue defender essa concepção se nós colocarmos os conceitos nos lugares corretos. Sim, o assassino brutal, ele faz aquilo porque, de algum modo, ele acha que aquilo é, de algum modo, bom. Bom para ele, bom para a vítima, talvez ele pense isso, né? Uma pessoa pode pensar isso. De algum modo, ele vê alguma vantagem nisso. Então, você pode dizer que ele não buscou o mal voluntariamente. Bom, mas ele buscou aquele ato voluntariamente. E pelo ato buscado pode ser punido. Se ele pensou que era bom ou não era, para nós, hoje, no século XXI, não importa. O que importa é que ele cometeu um crime voluntariamente e por isso é punido. Deixemos para a filosofia e para a psicologia se ele viu esse crime como um mal ou como um bem, né? Então Sócrates tratou aparentemente de um aspecto da ética, se fixou nele, só que a discussão ali no tribunal era bem outra, né? Era bem outra e esse argumento não se encaixou bem, até porque ele não o desenvolveu ali, não teve tempo de desenvolver, como ele próprio deixou claro que não teria tempo, né? E aí, no final, depois que ele é condenado, como eu disse, não está claro aqui por quantos votos, mas ele diz que foram 30 ou 40 votos a mais, acho que foram 30, tanto que ele fala, olha, se 30 de vocês tivesse a meu favor, eu seria absolvido. Fiquei até surpreso com um número bem apertado, né? E aí chegou o momento de ele propor a pena. É um momento que também nós não temos hoje no nosso tribunal do júri, mas o acusado poderia propor uma pena. E aqui também ele é muito antipático e irônico, porque ele diz o seguinte, que pena eu poderia me propor? Aí ele chega a insinuar de que o que ele fazia ali, o que ele sempre fez,
na atuação pública dele, era um bem para as pessoas. Logo, ele fala, uma pena boa para mim seria, por exemplo, viver e ser alimentado no Pritaneu. Parece que era um benefício que era dado àqueles que venciam as Olimpíadas, ficavam uma temporada no Pritaneu sendo alimentado por conta do Estado, né? Ele fala, essa seria uma boa pena para mim, viu? Porque eu fui um benfeitor da comunidade. Uma ironia que, claro que não foi bem recebida pelos jurados, né? Ele estava zombando praticamente ali do júri. E aí ele prossegue numa ironia um pouco menos agressiva, mas ainda assim uma ironia. Eu poderia pagar uma multa. Como eu não tenho muitas condições financeiras, eu poderia pagar uma multa de uma mina, que era um valor baixo, né? É o que eu posso pagar. É o que eu proponho, na verdade, a vocês, que eu pague uma multa de uma mina como pena final desse processo todo. Mas, está aqui meus amigos, Platão e outros aqui, que se propuseram a pagar 30 minas. Então, se vocês quiserem, fixem essa pena e meus amigos vão pagar essa pena de 30 minas aí. E assim ele conclui as suas sugestões de pena, né? E ele não aceita, por exemplo, de modo nenhum, ele aceita a pena de degredo, de exílio, porque ele diz que ele não suportaria viver de outro modo. Então, se eu faço isso aqui, em Atenas, perante vocês que me conhecem e de algum modo tinham que me tolerar porque eu sou de Atenas, se eu fizer isso lá fora, como eu vou fazer, eu não consigo viver sem fazer isso, sem questionar as pessoas, também de lá eu serei expulso. Então, prefiro nem aceitar essa pena, porque é uma bobagem e eu não saberia viver de outro modo. Então, ele também recusa as insinuações de alternativa e, no fim das contas, só resta a ele a pena de morte. E é essa pena que, ao final, prevalece. E, para, de fato, fechar esses comentários, vale a pena mencionar de passagem o discurso que ele dirige àqueles que o condenaram e àqueles que o absolveram. Aos que o condenaram, ele faz uma profecia interessante, vale a pena a gente ler ela aqui, está no item 30 da divisão do Carlos Alberto Nunes. Ele diz o seguinte, vocês que me condenaram, se preparem. É um pouco enigmático porque não se sabe bem de quem que ele está falando aqui. Ele diz, desejo profetizar a meus acusadores o que virá depois disso, ou seja, depois da morte, pois me encontro num instante preciso em que os homens, sobretudo, profetizam, isto é, quando estão para a morte, quando estão para morrer. O que vos digo, senhores, que me mandais matar, é que logo após a minha morte vos atingirá um castigo muito mais grave, por Zeus, do que o que me infligistes com essa pena. Assim procedestes, imaginando que desse modo vos livraríeis de inquirições sobre vosso proceder. Mas o contrário disso, justamente, é o que vai dar-se. Posso assegurar-vos, em muito maior número serão vossos inquisidores, que até o presente, sem que o percebesseis, eu conseguia sofrear. E que tanto mais molestos hão de ser, quanto mais moços forem, e contra os quais vos indignareis mais ainda. A gente não sabe quem são esses, né? Mas enfim, são alunos dele, são discípulos dele. A gente imagina que ele está falando deles, que ele de algum modo conseguia frear, né? Vamos devagar aí, moçada, né? Por enquanto não. Ele morreu, o pessoal vai se sentir encorajado a fazer o que ele fazia, até para honrá-lo, né? E aí ele prossegue. Se pensais que, matando alguém, impedis de aparecer quem vos censure, por não viverdes bem, estáis muito enganados, pois essa maneira de livrar-se de censores nem é eficiente, nem honrosa. Para qualquer pessoa, o modo mais nobre e fácil não consiste em incapacitar os outros, mas em esforçar-se para tornar-se homem de bem. É o que profetizo a todos vós, que me condenastes no momento de nos separarmos. É uma parte muito interessante, né, em que ele de fato está aqui repetindo a exortação que ele fazia aos atenienses nas ruas de Atenas, ou seja, vamos mudar de vida, pessoal. Não vamos ficar aí buscando só os bens que passam,
riquezas, prazeres. Nós nascemos, e essa é uma grande novidade que ele traz conscientemente, e como eu disse, ele paga esse preço. O homem nasceu para buscar as virtudes, para se examinar. E a frase mais famosa, talvez, dessa segunda parte é: uma vida que não é meditada não merece ser vivida. E ele então profetiza que depois da morte dele, a coisa vai piorar muito. Ou seja, como quem diz, essa minha semente aqui vai frutificar. De nada adianta vocês quererem me calar ou calar aqueles que os censuram, porque isso agora vai virar moda e vocês vão estar em ainda piores lençóis. E para aqueles que o absolveram, ele traz uma mensagem de tranquilidade, dizendo que isso, no fundo, no fim das contas, só pode ser um bem. E ele fundamenta a conclusão dele não só na perspectiva que ele tem de que a morte talvez seja uma coisa muito boa, ninguém sabe, mas também de que o daimon, a voz do mentor espiritual dele, não o impediu de fazer aquela mesma defesa. Ou seja, se fosse uma defesa insensata, a voz interior que eu ouço teria me dito alguma coisa, né, para eu mudar de caminho. Como ela não disse nada, eu tenho a convicção íntima de que o que aconteceu, aquilo que eu fiz e o resultado são para o bem geral, né? No fim das contas, foi injusto? Foi. Mas no cômputo geral, isso acabou sendo um bem. E ele termina com uma exortação, com um pedido, na verdade, a esses que o absolveram, relacionado a seus 3 filhos. E demonstra, então, a integridade dele e a coerência dele, né? Eu vou ler o trecho final aqui. Ele diz: só lhes peço uma coisa. Quando meus filhos crescerem, senhores, castigai-os e importunai-os como eu vos importunei. Sempre que os virdes mais preocupados com riquezas ou com o que for, ou com seja o que for, do que com a virtude. E no caso de imaginarem ser alguma coisa, não sendo de fato coisa alguma, repreendei-os como vos repreendi, para não cuidarem do que devem e pensarem que tem algum valor quando realmente nada valem. Se assim fizerdes, ter-me-eis tratado com justiça a mim e a meus filhos. Muito tocante isso, né? Isso demonstra que ele estava claramente consciente de que o que ele fazia com os atenienses era um bem, tanto que ele quer que se faça isso com seus próprios filhos. E ele prossegue com a última passagem: mas está na hora de nos irmos, eu para morrer, vós para viver. A quem tocou a melhor parte é o que nenhum de nós pode saber, exceto a divindade. E aí, a continuação dessa história é o diálogo Criton, ele na prisão, né, recusando a proposta de fuga. E a sequência do Criton é o Fédon, em que ele está na cadeia nas últimas horas de vida, como eu já relatei aqui. Bom, as reflexões a ser feitas sobre essa obra, a gente já fez aqui em parte da leitura comentada. Vamos voltar a comentar aspectos da apologia de Sócrates quando abordarmos o Alcibíades, que trata com profundidade do conhecimento de si e da ideia de cultivo da própria alma. Nesse diálogo, que é o nosso próximo comentário aqui na sequência, né? Alcibíades está ali falando que tem pretensões de se candidatar a um certo cargo lá em Atenas, e Sócrates pergunta para ele então se ele sabe onde ele está se metendo. E o que a gente percebe lá, vamos ver na sequência, é que Alcibíades de fato nunca tinha pensado nesses assuntos. Então Sócrates exorta ele como amigo, né, que ele precisa começar a pensar nesses assuntos, né? Conhecer a si próprio, conhecer suas habilidades, enfim, conhecer dos assuntos sobre os quais ele quer se debruçar. E na sequência também, no Fédon, voltaremos a falar um pouquinho da apologia, quando tratarmos a ideia da transmissão da filosofia como transmissão de uma semente que frutifica. Uma transmissão oral, de pessoa a pessoa, de uma semente que vai render frutos no discípulo e no discípulo do discípulo. Mas, basicamente, a reflexão que fica para nós aqui da apologia, vale a pena pensar um pouco sobre isso, é tentar nos colocar, como eu já disse, na posição de jurados e
entender melhor quais são os valores que estavam em jogo aqui. Como eu disse, é muito fácil para nós hoje nos colocarmos do lado de Sócrates, mas a apologia é uma versão da história. Nós não temos o discurso de acusação, até porque aparentemente Meleto, Ânito e Lico não estavam à altura da acusação feita contra Sócrates. Há indícios de que eles não tinham a consistência toda do que estavam fazendo, há indícios de que havia outras pessoas por trás, né, mais consistentes, mas enfim, é fato que não temos aqui um discurso acusatório coerente, bem fundamentado e de boa fé. Então a tendência nossa, né, e parece de algum modo o que é mais sensato, é entender que Sócrates tinha mais razão do que os acusadores. Mas isso é muito simplista. É muito simplista e impede que nós entendamos de fato o que estava em jogo. Como eu disse, não é uma simples perseguição política, não é simplesmente um circo armado contra Sócrates. Se o próprio Hegel disse, né, que a acusação foi de algum modo justa, então é porque existe alguma coisa aí que vale a pena pensar, né? A gente tem que pensar melhor sobre essa tensão que existe. Mas, para os fins do nosso encontro, que é entender como foi o nascimento da filosofia com Sócrates, basta para nós entender que ela nasceu como uma consciência individual que se choca com muita clareza contra a coletividade. Então a ideia da preservação da consciência individual está muito clara aqui na Apologia e há indicativos de que Platão, essa foi uma das intenções de Platão, de indicar que, olha, você quer seguir por esse caminho? Muito bem, pode seguir, o caminho é tortuoso, o caminho é difícil e o caminho é individual. O caminho ele pode conter espinhos. Você pode ser condenado à morte física. Se está disposto a isso, muito bem. Há indicativos, inclusive, de que a prova de que Platão fala que ele aplicava para os candidatos à filosofia, à academia, na carta 7ª, passava por isso, pela descrição das dificuldades que a filosofia iria proporcionar ao estudante e na avaliação sobre se aquele candidato estava apto a suportar essas dificuldades, a maior das quais é a condenação à morte pela coletividade, né, de um homem justo. Muito bem, ficamos por aqui e voltamos então no próximo comentário já com o texto do Alcibíades I.